Polícia Federal desencadeou uma operação para prender e cumprir mandados de busca e apreensão de indivíduos que teriam planejado o assassinato, a morte de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e também do Alexander de Moraes. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre essa situação. Os fatos teriam sido planejados para acontecer em 2022, já faz 2 anos desse suposto planejamento. Obviamente que as acusações são gravíssimas e têm que ser investigadas. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is. Tem muita gente falando em uma tentativa de homicídio. E, particularmente, eu acho que essa tese é extremamente absurda. Por quê? Eu vou te explicar. Quando a gente estuda o direito criminal, a gente tem uma divisão do crime, do ato criminoso, em pelo menos 4 partes. Tem gente que divide em 5, mas a maior parte divide em 4 partes. A primeira parte é a parte da cogitação. Então, o indivíduo começa a pensar e elaborar um crime, pensar na prática de um crime. Ele cogita. A segunda fase é a fase do planejamento. E aqui ele vê como ele vai fazer, que arma ele vai usar, qual vai ser o momento do crime, como é que vai ser a abordagem dele. E depois ele parte para a execução, onde ele realmente inicia os atos de execução do crime. Depois da execução, tem a consumação do crime. E por fim, alguns entendem que há o exaurimento, mas aqui para nossa análise, tanto faz. Vamos lá. Eh, no direito penal, os atos de planejamento e cogitação, em regra, não são puníveis. Então a gente começa a punir alguém a partir de um ato de execução do crime, não de cogitação e não de planejamento. A Polícia Federal descobriu ou teria descoberto, muita gente fala em uma cortina de fumaça, um plano envolvendo gente grande do Exército, da própria Polícia Federal, pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, um plano de assassinato antes da posse do Lula, do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes. Particularmente, e aqui reforço, pelo que foi dito pela imprensa, que ainda muita coisa pode mudar, novas provas podem ser apresentadas, mas o que nós temos hoje, no dia 19 de novembro, é uma situação onde não houve nenhum ato de execução. Então vamos partir do princípio, sendo verdadeiras essas informações, que teve a cogitação, vamos matar eles? Vamos. Teve o planejamento, como que vai ser, qual que vai ser a arma, né? Parece que aprenderam lá o plano detalhado para a prática desses crimes, mas me parece que não há nenhum ato de execução. Se tivesse, aí sim, nós poderíamos falar do crime de tentativa de homicídio. E a tentativa só há quando o indivíduo ele inicia um ato de execução, ele só não chega na consumação por um motivo alheio à sua vontade. Ou seja, porque a arma não funcionou, porque alguém impediu, tudo mais. Me parece, e aqui eu ressalvo novamente, para depois vocês não vierem me encher o saco. Me parece que nesse caso não chegaram aos atos de execução do crime de homicídio. E a mesma regra aqui vai valer para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não há, pelo que foi divulgado, nenhum ato de execução. Então, são condutas não puníveis. Apesar de serem graves, são não puníveis porque não se iniciou nenhum ato de execução, a princípio. Agora, evidentemente que um plano como esse pode ter envolvido alguns outros crimes.
Eu já ouvi falar aí pela imprensa do crime de falsificação de documento, de invasão de dispositivo de informática. Então, esses crimes realmente podem ser alvo de uma responsabilização criminal. Tá legal? Mas muito distante do homicídio. E também aqui, acredito que o crime mais óbvio que deve ser aplicado é o crime de associação criminosa. O que que é o crime de associação criminosa? E já adianto que ele tem uma pena bem pequena, uma pena bem pequena, e é um crime que tem 3 ou mais indivíduos, é o caso dessa operação, que se juntam para a prática de crimes. Mesmo que esses crimes não tenham sido consumados, nós vamos ter aqui a prática do crime de associação criminosa. Tá legal? Beleza? Boa. Outro problema aqui gigantesco, e aqui eu acho que vai ser difícil alguém questionar o que eu vou falar, mas existe uma grande aberração, que é o fato deste, se isso acontecer mesmo, deste inquérito ser tocado pelo Alexandre de Moraes, porque ele é uma suposta vítima desse crime. É impossível, juridicamente, um a vítima ser o próprio julgador. Então, aqui nesse caso, me parece que está tendo um grande abuso, porque o Alexandre de Moraes não pode ser a vítima, o investigador, o acusador e o juiz. Evidentemente que isso é um erro. Isso é um grande erro que pode até invalidar no futuro essas condenações. Quando teve a Lava Jato, eu disse lá atrás: olha, se não seguir a regra do jogo, é pior para todo mundo. Porque vai conseguir aqui uma prisão, vai conseguir uma condenação, lá na frente todo mundo solto. O que aconteceu? Lava Jato, todo mundo solto. E o Estado está tendo que, inclusive, devolver dinheiro para os envolvidos. Por quê? Porque foi feita cagada, cagada judicial. Aqui é a mesma coisa. Os fatos, eu não estou aqui passando um pano, não. Os fatos objeto dessa operação da Polícia Federal são gravíssimos. São fatos muito graves, que têm que ser apurados, mas dentro de uma legalidade. Porque lá na frente a gente vai ter mais um caso padrão no Brasil de impunidade. E tem que ter a regra do jogo clara. Tem que seguir o Código Penal, tem que seguir as leis, a Constituição. O Supremo tem esse inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito das fake news, na mão do ministro Alexandre de Moraes, por uma questão de uma norma interna do Supremo. Quando que uma norma interna do Supremo, que eles mesmos fazem, pode sobrepor a lei, pode sobrepor a Constituição? Então isso vai ser um grande problema, vai ser um grande problema. Faço aqui meus votos de que a Polícia Federal faça o seu trabalho, identifique eventuais pessoas envolvidas com esse crime, que atue de forma bastante rigorosa, mas nós temos que dar a César o que é de César. Se tem responsabilidade, vai pagar. Se não tem responsabilidade, não tem que pagar. E por aí vai. Tá legal? Qual que é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários, segue o canal, me siga também lá no Instagram. Aqui o meu Instagram para vocês. Espero vocês lá. Cadê? Não tá vindo aqui? Chamada Paiva Prof. Cadê? Cadê meu Instagram que não tá aqui? É, isso aí. Bom, beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau.